Queridos, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia já em Atos capítulo 26. Atos capítulo 26. A partir do versículo 10. É um texto muito conhecido. Paulo está falando aqui da sua conversão. Mas eu quero ressaltar alguns detalhes para você nesse texto que provavelmente você nunca percebeu. Então a palavra do Senhor diz assim, Atos capítulo 26, a partir do versículo 10. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. E contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com esses intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, Paulo está falando aqui com o rei Agripa, Indo eu afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Queridos, a primeira coisa que eu quero destacar para você é que quando Paulo diz que Jesus diz para ele, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, Paulo está mostrando para nós aqui uma coisa que normalmente nós não percebemos ou não nos atentamos. Recalcitrar, essa palavra rebuscada, lembra um amigo meu lá de Vinhedo, Fábio, que usa umas palavras às vezes. Esses dias eu estava conversando com ele, ele falou, não, isso aí são fatos pretéritos. Eu falei, mano de Deus, cara, vou anotar essa para usar numa pregação que vai ficar chique. Fábio, um abraço, para você, estou usando aqui, fatos pretéritos. Mas recalcitrar é resistir. E o que Jesus está dizendo para ele está dizendo, olha, dura coisa é recalcitrar, é resistir àquilo que eu quero fazer com você. Quando um fazendeiro ou um domador de cavalos ia domar um animal desse, fosse numa carroça ou num arado, o que era feito é que a primeira tendência desses animais é dar coice para trás. Então, o que esses fazendeiros faziam, isso é usado até hoje, é colocar algumas pontas de metal, e esses são os aguilhões. Então, quando esses animais tentam resistir, eles dão coices para trás, eles se ferem nesses aguilhões. Então, o que Jesus está fazendo aqui é se comparar a um domador de cavalos que está atrás de Paulo como um cavalo chucro, um animal selvagem, e Jesus está dizendo para ele, olha, eu estou te perseguindo, eu estou tentando te mostrar alguma coisa, eu estou atrás de você, eu estou te ferindo, mas você continua resistindo. E Jesus está dizendo, Saulo, Saulo, eu estou perseguindo, estou cutucando você, mas você insiste em resistir e isso só vai te trazer dor. Isso é muito especial, por quê? Eu não sei se você, como eu, muitas vezes eu li esse texto e a impressão que eu tinha é que a primeira vez que Jesus tentou tocar a vida de Saulo foi nessa estrada de Damasco. Mas para mim esse texto deixa muito claro que Jesus está dizendo para ele, cara, não é de hoje, eu estou perseguindo você, eu estou te cutucando, eu estou tentando te fazer entender alguma coisa, eu estou tentando fazer com que você entenda, mas você não desiste de resistir. E Saulo usa uma expressão aqui que era muito conhecida dos gregos, porque na verdade os gregos tinham um ditado que dizia que resistir contra um aguilhão é como tentar resistir a Deus. E Saulo, falando aqui com o rei Agripa, que era um grande conhecedor da cultura grega também, ele está mostrando que o Senhor o perseguiu. Nós podemos olhar para esse texto e dizer
que Jesus perseguiu a Saulo até gerar nele uma crise santa. E é disso que eu quero falar nessa noite. Quando eu olho, querido, não só para a minha história pessoal, mas a história dos personagens bíblicos e a história de outros homens de Deus que a gente conhece, ou as pessoas, né, que nós discipulamos, acompanhamos, eu percebo que todos nós passamos por momentos na nossa vida, na nossa história, que são momentos especiais, são momentos chave. São momentos que Deus nos prepara, Ele nos empurra para esse lugar, e são momentos decisivos. E quando a gente entende o que Deus quer fazer, e nós correspondemos da forma certa, esses são momentos proféticos de mudança, de transição, de crescimento. E eu vejo que esses momentos, eles não acontecem simplesmente de uma hora para outra, mas eu vejo Deus fazendo uma construção. E eu não estou falando isso só da revelação progressiva de Deus, eu estou falando que isso acontece na minha vida, na sua, mas Deus vai nos trazendo situações, Ele vai nos colocando dentro de contexto, e Deus vai nos preparando para um momento, Ele vai nos dando sinais, e existe um momento que é a chave. Foi isso que aconteceu com Saulo. Deus vinha perseguindo, vinha tentando mostrar, vinha preparando, mas nesse dia, na estrada de Damasco, foi um momento chave. E quando nós entendemos e correspondemos a isso, da forma certa, grandes transformações e grandes mudanças acontecem na nossa vida e na nossa história. Agora, outra coisa que eu quero dizer para você, é que esses momentos especiais, esses momentos chave na nossa história, normalmente são acompanhados de uma grande crise. E eu falo para você com toda segurança, você pode ser o homem e a mulher de Deus que você for, cara dedicado, crente de verdade, empenhado em cumprir a vontade de Deus, eu falo para você sem medo que mais vez ou outra, todos nós vamos passar por um momento desses chave na vida. Eu tenho um hábito que eu guardo já há muitos anos. Quando normalmente começa a chegar ali novembro, eu começo a jejuar e orar, e eu fico buscando qual é a direção de Deus para o ano seguinte. Eu tenho um caderninho que até está comigo ali na minha mochila e me acompanha já acho que há mais de 10 anos. E quando chega novembro, eu começo a orar e eu falo: Deus, o que o Senhor tem para mim nesse próximo ano? Para onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer fazer? E eu lembro que quando chegou o final de 2018, Deus me deu uma palavra muito específica, e Deus me falou: Farley, sabe uma coisa que você ensina? Que existem momentos que são chave na nossa história, na nossa vida. E Deus me falou: 2019 é um desses anos que acontece poucas vezes. E Deus me falou: se prepara, porque esse é um ano chave na sua vida e na sua história. E eu fiquei empolgado, irmão. Eu não sabia ainda direito que sempre tinha crise junto. Tinha esquecido dessa parte. Mas eu fiquei tão empolgado que eu cheguei para as pessoas mais próximas de mim, eu falei isso para o Diego, para o Gustavo, e eu falei: cara, Deus está me dizendo que 2019 é um daqueles anos singulares, um ano de transformação, um daqueles anos que são uma chave profética, uma chave espiritual, e Deus está me dizendo: fique atento e esteja sujeito. Agora, quando Deus me falou isso, eu acreditava que isso teria a ver com o meu ministério itinerante ou com escrever livros. Eu pensei, quem sabe vai dar um boom no meu ministério em relação a escrever. Eu sei que existe alguma coisa futura ainda para acontecer em relação a isso. E eu pensei muitas coisas que podiam acontecer. Mas quando começou a 19, a primeira crise que eu comecei a passar foi quando Deus chegou para mim. A maioria de vocês nos conhece a nossa história. A gente estava há 13 anos na comunidade de Alcance. Foi quando a gente tinha construído muita coisa lá. No final, em setembro mais ou menos de 2018, o pastor Luciano chegou para mim e falou assim: cara, eu vou transicionar para o Marciano em dezembro e a gente quer que você seja o segundo dentro da estrutura da igreja. Então eu estava colhendo aquilo que a gente vinha há muitos anos construindo. Não que eu não já colhesse, foram anos incríveis lá. Mas a primeira coisa que aconteceu quando 2019 virou foi que, de repente, eu comecei a ir para a igreja e senti que aquele não era mais meu lugar. E Deus falava para mim: cara, eu vou te tirar daqui.
E eu falava, isso aí não é Deus, não. Tô na carne, tô cansado. Irmão, parece brincadeira, mas é verdade. Eu dei todas as desculpas para mim mesmo. E eu comecei a ir para a igreja e Deus só me falava isso, não é mais seu lugar. Não se empolga com isso que estão te apresentando, porque eu vou te tirar daí. E entender o que Deus tinha para mim, não só entender, mas o passo de me submeter a isso, me jogou numa grande crise. Eu posso dizer para você, sem medo, que 2019 foi assim um dos anos mais difíceis da nossa vida, minha e da Dani. Se não, talvez o pior ano da nossa vida. Por uma crise interior, por uma dificuldade emocional, por ter que abrir mão de alguma coisa. E queridos, existem algumas crises, não vou enganar você, existem algumas crises que a gente entra por nossa própria conta. A gente tem uma capacidade muito grande de ferrar com a gente mesmo. Provavelmente você já descobriu isso, né? Então existem algumas crises que a gente entra porque a gente mesmo se coloca por tomarmos decisões e escolhas erradas. Agora, existem crises que Deus nos coloca. Existem crises e momentos de dificuldade para onde Deus nos empurra, aonde Deus nos coloca, e eu chamo essas crises de crises divinas. E por que são necessárias essas crises divinas? Porque às vezes a gente está tão acomodado e tão bem no lugar que se não viesse uma crise, a gente não ia se mexer. Se não viesse uma crise, a gente não ia buscar mudança. Pior do que isso, provavelmente a gente não estaria nem aberto à mudança. Agora, normalmente, grandes transformações, grandes avanços ministeriais, normalmente são precedidos e acompanhados por uma grande crise. Então, crises, queridos, são chaves, muitas vezes, são chaves espirituais de mudança e transformação. Então eu quero dizer para você, se você está passando numa crise, se prepara, porque talvez Deus queira fazer algo muito especial na sua vida. Em segundo lugar, quando Jesus aparece para Saulo aqui, Saulo cai, muita gente fala, Saulo caiu do cavalo, daí alguém diz assim, não, mas a Bíblia não diz que era cavalo, mas também o cara não ia andar, 200 quilômetros andando de a pé, né, irmão? Então Saulo cai por terra e Jesus diz o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? E conversando ano passado com meu amigo pastor Francisco Gonçalves, que nos deixou no final do ano passado, inclusive foi a última conversa que eu tive com ele, o pastor Francisco me mostrou algo que eu nunca tinha visto. Apenas 7 vezes na Bíblia, Deus chama alguém pelo nome 2 vezes. 7 vezes. E todas as vezes que Jesus chama alguém pelo nome, Deus chama alguém pelo nome 2 vezes, isso é precedido ou acompanhado de uma crise e traz uma grande transformação na vida dessas pessoas. Olha que sensacional isso. Então, mais uma vez, você está em crise, Jesus te chamou pelo nome 2 vezes, então se prepara, porque talvez algo muito especial venha por aí. E eu quero mostrar para você que quando eu comecei a estudar isso, você vai ver que essas 7 crises falam com todos nós. Então, se você não passou por todas elas, se prepare, irmão, porque ela está na tua cola. Fala, pastor, misericórdia, mas ela está assim. Então, a primeira vez que Deus chama alguém pelo nome 2 vezes, está lá em Gênesis capítulo 22, abra comigo. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 9, parece que eu vi alguém dizendo, por que eu vim hoje? Gênesis capítulo 22, versículo 9. Esse texto é muito conhecido também quando Abraão está prestes a sacrificar Isaque. E a palavra do Senhor diz assim, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. O cutelo era uma espécie de uma machadinha.
que era usada para partir no meio o sacrifício. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Queridos, eu não sei se você sabe, mas quando o sacrifício era feito, o animal era literalmente partido no meio, depois os membros eram separados e esse sacrifício era queimado. Era isso que Abraão estava prestes a fazer com seu filho. Mas você conhece a história, a Bíblia fala que quando Abraão levanta o cutelo, e ele estava mesmo para sacrificar o seu filho, Deus grita do céu, e a Bíblia fala que aqui o anjo do Senhor, a gente entende quando está no singular, letra maiúscula, isso é uma teofania, então aqui é uma manifestação do próprio Jesus, e ele diz: Abraão, Abraão, não faça mal para o seu filho, agora eu sei que você me ama sobre todas as coisas, acima de tudo. E queridos, esse texto é incrível, você conhece a história, Deus salva Isaac, a Bíblia fala que depois disso um animal, um cordeiro, fica preso pelos chifres perto dele, e Abraão fala: o Senhor proveu para si o cordeiro. Essa é uma figura de Jesus. Lá na frente Jesus vai dizer: Abraão viu o dia do Senhor, 2000 anos isso, como? Viu o dia do Senhor através daquele cordeiro que substituiu Isaac. E depois disso, querido, muitas coisas acontecem na vida de Abraão. Agora, eu acredito que o que era mais desafiador na crise de Abraão é que Deus estava pedindo para Abraão não só seu filho, mas Deus estava pedindo para ele um filho muito singular. Por quê? Em primeiro lugar, porque era o único filho, legítimo pelo menos. Em segundo lugar, qual era o chamado de Abraão? O que Deus fala para Abraão? Deus para o mundo uma hora e fala assim: olha, eu vou começar de volta. É como se Deus começasse de volta. Ele fala: eu vou pegar, eu escolho você, e através de você eu vou fazer uma grande nação, e essa nação vai ser a minha, vai ser o meu povo. E Deus fala para ele: eu vou te dar filhos tão numerosos quanto o pó da terra, as estrelas do céu, a areia do mar. E Abraão espera esse filho por sabe quanto tempo? Por 25 anos. Então olha o que envolvia o pacote. Isaac era o único filho. Ele era o filho que Deus prometeu e que ele esperou por 25 anos. E perceba comigo que o chamado de Abraão estava totalmente relacionado a Isaac. Porque qual era o chamado de Abraão? O chamado de Abraão era gerar muitos filhos e filhas e gerar um povo para Deus. Agora isso ia ser feito através de quem? Através de Isaac. Então você entende que Isaac morrendo, até o chamado de Abraão acontecia? Até o chamado de Abraão acabava? Então Deus vem para esse cara e fala: olha, eu quero o seu filho que eu prometi há 25 anos, e que agora, pouco tempo depois, Deus vinha e pedia de volta. Querido, alguém já disse que Deus está pronto para nos dar qualquer coisa que nós estejamos prontos a devolver para Ele assim que Ele pedir. Agora, esse caso, querido, é tão singular porque Deus estava pedindo para Abraão exatamente aquilo que Ele tinha prometido dar. E muitas vezes a nossa crise vai ser entender por que Deus pediu alguma coisa que Deus prometeu dar e deu. Então, querido, a gente pode encaixar muita coisa aqui. Talvez Deus tenha te prometido uma empresa, um negócio seu, e Deus te prometeu e Ele deu, e agora Ele está pedindo de volta a empresa que Ele prometeu e que Ele deu. Talvez Deus peça para você seu dinheiro, o dinheiro que Ele prometeu e deu, e agora Ele está pedindo de volta. Talvez, querido, seja a sua posição, talvez seja seu ministério, o ministério que Ele prometeu e deu, e agora Ele pede de volta. Para mim não foi diferente disso. Desde moleque eu sonhei em ter ministério em tempo integral, e sem dúvida foi esse o Isaac que eu entreguei. Eu estava num lugar incrível, eu amava a igreja de que eu fazia parte, eu era discipulado pelo cara mais incrível que eu conheço. Depois do meu pai natural, com certeza o pastor Luciano é o cara mais importante na minha vida, na minha história. A gente construiu aquele ministério por 13 anos, um ministério reconhecido, estabelecido. Eu tinha um bom cuidado financeiro, eu tinha plano de saúde para minha família, eu tinha, irmão, tudo que você possa imaginar.
a cobertura espiritual e de repente Deus me chama pelo nome 2 vezes, fala Farley, vamos mexer nesse negócio aí. Agora, uma das coisas mais difíceis para mim, como eu falei, foi entender o que Deus queria fazer primeiro, que foi difícil entender. Cara, como que Deus está me pedindo aquilo que Ele me prometeu e me deu? Foi Deus que fez. Por que Ele vai me pedir de volta? Então, primeiro foi difícil entender e depois foi difícil me submeter a isso. E por isso 2019 foi um ano de crise terrível. Agora eu quero dizer para você que o dia que eu saí de uma reunião com o pastor Luciano e o pastor Marciano e a gente definiu os trâmites da minha transição, para ir para nada, para começar do zero, para ficar na época era para eu ficar 1 ano fechado. E o Luciano olhou para mim e falou, cara, é isso mesmo, agora não tem volta. E eu falei, o dia que eu saí daquela sala, o meu coração estava renovado, e eu estava cheio de coragem, estava cheio de ousadia, e uma fé veio de volta ao meu coração, e eu fui renovado, e hoje a gente está aqui. E sabe o que Deus me ensina com isso também? É que muitas vezes, para que Deus nos dê alguma coisa, Ele precisa primeiro nos encontrar de mãos vazias. Muitas vezes Deus está, cara, eu quero te dar, mas você está com as suas mãos ocupadas. E se você não largar esse osso primeiro, eu não vou poder te dar aquilo que você quer. Isaac era o único filho. Você não precisa abrir, mas Gênesis 22:2, eu preguei tantas vezes sobre esse texto que ele está no meu coração. Deus chega para Abraão e para mim, entenda o que eu vou falar, é quase maldoso esse texto. Porque Deus chega para Abraão e parece que Deus quer provocar o coração de Abraão, que Deus fala assim, me dá teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem você ama tanto. Deus parece que quer destacar para ele, ressaltar a importância daquela entrega. Ele não fala só me dá teu filho, mas ele diz, me dá teu filho, teu único filho, esse aí que você ama tanto, que significa tudo para você, que a promessa que você esperou, que significa continuidade do seu chamado, o seu único filho, dá ele para mim, não vai te restar nada, eu quero que você me dê tudo, e vai te restar só uma coisa, só eu. Mas a resposta que Abraão dá para Deus faz a vida dele se transformar totalmente. Isso faz com que Abraão se torne o pai da fé, querido. Isso fez com que Abraão visse o dia do Senhor. Uma das primeiras profecias messiânicas é essa. Então muitas coisas aconteceram a partir daquele momento. Foi um momento chave, mas ele foi acompanhado de uma crise. A segunda vez que nós vemos na Bíblia Deus chamando alguém pelo nome 2 vezes, está lá em Gênesis capítulo 46, a partir do versículo 1. Partiu, pois, Israel com tudo que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. É muito interessante, porque ele está falando, parece que até esse momento aqui o Deus de Isaac não era o Deus de Jacó ainda. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó. E ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, eu sou o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá farei de ti uma grande nação. Querido, agora olha só comigo. Havia uma crise no mundo aqui, era uma crise o quê? De fome. Agora Jacó estava morando aonde? Na terra que Deus prometeu dar para Abraão. Deus começa dizendo, Deus faz 2 promessas. Começa dizendo, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Qual que era a primeira promessa? Uma terra. Ele está falando, eu vou dar uma terra. Depois ele diz, eu vou multiplicar a sua descendência nessa terra. Essa terra é muito preciosa. Depois Deus vai dizer, essa terra mana leite e mel. É uma terra incrível. E Jacó estava onde aqui? Ele estava exatamente na terra. Só que Deus faz outra
tem a outra parte da promessa, que é a qual? Eu vou fazer a sua descendência tão numerosa quanto a areia do mar, as estrelas do céu, e tão numerosa quanto o pó da terra. A primeira parte da promessa Deus já tinha cumprido, que era colocar eles na terra. Só que agora, Deus chama Jacó e diz o que para ele? Desce para o Egito, porque lá eu vou fazer de ti uma numerosa nação. Era a segunda parte da promessa. Só que para que a segunda parte acontecesse, ele precisava deixar a primeira parte da promessa, que era justamente a terra prometida. Agora, quando você conhece a história, quando a gente olha para a Bíblia, querido, a gente vê que essa promessa de Deus para Abraão se cumpriu exatamente no Egito, porque foi no Egito que o povo de Israel se tornou uma nação extremamente numerosa. Só que para receber a segunda parte da herança, da promessa, ele precisou deixar a primeira. E eu quero dizer para você que normalmente corresponder à vontade de Deus vai nos tirar do nosso lugar de conforto e segurança. Dificilmente, quando Deus tem um upgrade no seu chamado, na sua vida ministerial, naquilo que Ele tem para você, dificilmente isso não vai envolver uma grande mudança, não vai envolver abraçar a direção de Deus e ir para alguma coisa que é desconhecida. Existiu uma crise aqui no mundo que era uma crise de fome. Agora, essa crise de fome empurrou Jacó para o destino dele, para aquilo que Deus tinha. E mais uma vez foi lá que a descendência dele se tornou extremamente numerosa. Agora, a minha pergunta para você é: para onde a sua crise está te empurrando? Eu não sei se você está em crise. Mas se você está em crise, uma das primeiras perguntas que você precisa fazer é: para onde a minha crise está me empurrando? Para onde Deus está me dirigindo? Sabe qual é um dos maiores desafios para nós? Ouvir de Deus aquilo que a gente não queria que Ele falasse para nós. Você sabe que nessa vida ministerial de tantos anos pastoreando, uma das coisas mais comuns é a gente receber pessoas que sentam na nossa mesa, na nossa sala e falam assim: pastor, a gente não consegue ouvir Deus, eu não consigo ouvir qual é a vontade de Deus. E quando você começa a acompanhar essas pessoas, fazer um discipulado, um acompanhamento, muitas vezes você descobre o seguinte: não é que o cara não está ouvindo Deus, é que o que ele está ouvindo não é o que ele gostaria que Deus falasse. Então Deus está falando e está dizendo: não, mas isso eu não quero. Aí você vem e fala assim: ah, Deus não fala comigo. Deus fala, mas normalmente Deus gosta de zoar o plantão, irmão. Deus gosta de bagunçar o coreto. Então a pergunta que eu te faço é: para onde a sua crise te empurra e o que você está disposto a ouvir de Deus? Terceira vez que Deus chama alguém pelo nome, duas vezes, está em Êxodo capítulo 3. A partir do versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Queridos, aqui o povo já havia se multiplicado grandemente no Egito. Se multiplicado tanto a ponto dos governantes do Egito terem medo do povo de Israel. Só que apesar deles terem se multiplicado e essa parte da promessa ter se cumprido, havia uma crise. Qual era a crise aqui? Eles eram agora escravos, sofridos, maltratados, perseguidos, desprezados. Eles viviam uma grande crise. E a Bíblia fala que o povo hebreu clamou a Deus, Deus ouviu o seu clamor, e a resposta de Deus para o clamor do povo foi um cara chamado
Moisés. Agora, com certeza, se a resposta de Deus não foi nada fácil para Moisés. Você conhece a história, a Bíblia fala que Moisés resolve estar no meio do povo e ele vê um egípcio maltratando um hebreu e ele vai lá e mata o egípcio e esconde o corpo. Aí ele vê 2 hebreus brigando, ele chega, irmãos, por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos. E aí um fala, o que você vai fazer com a gente? Vai matar a gente como você fez com o egípcio? E quando ele vê o crime dele, o pecado dele, era conhecido de outras pessoas e ele foge. É muito interessante porque a Bíblia diz que quando eles rejeitam Moisés, a Bíblia diz, ele esperava que os seus irmãos o reconhecessem como você lembra qual é a palavra que a Bíblia fala? Como um libertador. Eu não sei que nível de discernimento e revelação que Moisés tinha aqui do chamado dele, mas a verdade é que em certa intensidade, ele sabia que Deus o tinha chamado para ser um libertador. E o que ele faz? Ele foge e vai para o deserto. E, irmão, esse cara, ele casa no deserto. Ele desenvolve uma nova vida lá, ele se casa, ele tem animais, ele começa a cuidar dos animais do seu sogro e ele fica lá 40 anos. Muitas vezes eu pergunto para as pessoas, quanto tempo que Moisés ficou no deserto? A maioria diz 40 anos, mas na verdade ele ficou 80. 40 escondido e 40 peregrinando. O cara gostava do deserto. E esse cara está lá estabelecido, família constituída, trabalhando, ele tinha uma vida, mas de repente Deus chama esse cara pelo nome 2 vezes, e quando isso acontece, Deus vira a vida de Moisés de cabeça para baixo. Por quê? Porque Deus faz Moisés se lembrar de que ele tinha um chamado. A crise de Moisés foi lembrar, eu tenho um chamado. E o que Moisés faz? Ele esperneou, ele negou, ele disse que ele era incapaz, ele tentou convencer Deus a passar para outro, ele entrou numa crise, irmão. E Moisés encontrou muitas desculpas. Esse texto está engraçado na Bíblia, porque ele tenta fugir de tudo quanto é jeito, e ele fala, Deus, eu não sei falar, eu não posso, eu não consigo, não vão acreditar em mim, escolha outro. E muitas vezes a crise que Deus nos coloca é nos fazer enfrentar as nossas desculpas, nos tirando do nosso lugar de esconderijo e nos lembrando que nós temos um chamado. Porque quando você tem um chamado e você vira as costas para ele, você acha um jeito de se esconder. E a minha pergunta para você é, quando você abandonou seu chamado, quando você abandonou seu serviço, quando você deixou para trás a convicção de que Deus tinha uma missão para você? Irmãos, eu não canso de falar isso. Eu não sei o que trouxe você para cá, qual é a tua história por trás. A história dos meus pais é boa, meus pais se converteram, tinha 1 ano de idade, mas a história dos meus avós é terrível. Meu avô era alcoólatra, de estar vomitando sangue e dar dinheiro para minha mãe comprar pinga para ele, beber e morrer. 30 e poucos anos. A minha avó materna era feiticeira, curava as pessoas com feitiçaria, conversava com o demônio, tinha mais demônio que vó. Dá vontade de botar a mão na cabeça dela e falar, sai, avó, deixa o capeta em paz. Ela quase endemoniava o diabo, sério, irmão. A véia era o Satanás de saia, irmão. E morreu assim, odiando o crente, conversando com o demônio. Pensa no capiroto. O meu avô paterno tinha uma condição financeira boa, 5 filhos. Quando meu pai tinha 5 anos de idade, ele acordou um dia e falou assim, seguinte, reuniu a família e falou, não amo mais vocês. Trabalhava na Fundepar, foi expulso depois porque estava vendendo a terra dos índios, gente boa. E aí ele pegou uma mala de viagem grande, juntou tudo que tinha de valor dentro de casa, botou dentro da mala e foi embora. Meu pai voltou a ver o pai dele quando eu tinha 9 anos de idade. Meu pai passou fome. Então a história é muito ruim, eu sei quanto Deus moveu para hoje eu estar aqui. O que Deus moveu para você estar aqui hoje?
Agora eu não consigo acreditar que Deus moveu o que moveu para alcançar você, alcançar a sua vida, e daí Ele pegou você e colocou você num lugar no reino aonde você foi chamado só para receber e não dar nada para ninguém. Não existe isso. Não existe, irmão. Todo mundo tem um chamado, tem um propósito, e você percebe como nós vivemos dias peculiares. A gente está vivendo essa crise que é algo muito singular, e Deus confiou colocar você nesses dias. Você faz parte daquilo que Deus está escrevendo nos nossos dias. Agora, por que você deixou seu chamado? O que você fez de errado que fez você não acreditar mais que Deus tinha um chamado para você? Porque quando o pecado entra na nossa história, uma das primeiras coisas que ele traz como efeito na nossa vida é fazer a gente não acreditar mais que tem um chamado. Quais são as mentiras que você conta para você mesmo para se convencer que você não tem um chamado? Você sabe que eu vejo as pessoas darem as mais diversas desculpas para deixar seu chamado de lado, mas talvez a principal delas é que a gente acaba enchendo a nossa vida de tanta coisa que é só para nós, que chega uma hora que você não tem mais tempo para as coisas de Deus. Agora, quais são as mentiras que você conta para tentar se convencer? Porque normalmente o mentiroso, em primeiro lugar, ele mente para si mesmo. Então Moisés entrou numa crise, ele não queria, mas Deus chamou ele pelo nome 2 vezes, e esse cara, mesmo com medo, mesmo tentando negar, ele correspondeu, e o que Deus fez na vida dele se tornou o grande libertador do Egito. Deus escolheu esse cara para entregar a lei e os mandamentos para ele. Esse cara escreveu, querido, o Pentateuco. Mas primeiro, Deus fez ele enfrentar uma crise, e a crise pela qual ele passou foi enfrentar as suas desculpas. Então, quando ele abriu a mão das suas desculpas, Deus deu um cajado de autoridade para ele. É muito interessante, porque nesse texto, quando Deus chama ele da sarça, Deus faz alguns milagres para dizer, eu estou com você, e o primeiro milagre que Deus faz é falar, o que é isso na sua mão? Ele fala uma vara, um bordão, um cajado. Isso era um símbolo do quê? De autoridade. E Deus fala, joga esse cajado no chão. Ele joga, se transforma numa serpente. Ele sai fugindo da serpente. Deus fala, pega ela pela cauda. Ele pega, ela se torna um bordão de volta. E é engraçado que quando Deus termina de falar com Moisés, ele vai saindo fora e Deus fala, Moisés, está esquecendo o cajado lá. Por quê? Porque ele precisou primeiro abrir mãos das suas desculpas, para depois segurar um cajado de autoridade. Autoridade e desculpas não combinam, irmão. Você não consegue segurar as duas coisas ao mesmo tempo. Quem tem desculpa não tem autoridade. Quarta vez que Deus chama alguém pelo nome 2 vezes. 1 Samuel, capítulo 3, um texto muito conhecido também. Primeiro de Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 10. Deus está aqui insistindo em falar com Samuel, um garoto ainda. E a palavra do Senhor diz assim, então veio o Senhor e ali esteve e o chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala porque o teu servo ouve. Agora ele estava esperto já. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que o ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será espiada a iniquidade, nem com sacrifício e nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã. O cara ficou perplexo. Então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Querido, existia uma crise aqui. Qual era a crise? Era uma crise de santidade. Era uma crise de sacerdócio.
Eli não ouvia mais a Deus. A Bíblia fala que Eli amava seus filhos mais do que a Deus. Seus filhos eram imorais, corrompidos, e Eli passava a mão na cabeça deles. Eli comprometeu o seu sacerdócio, o seu chamado, porque ele se tornou tolerante com os seus filhos. Agora Samuel estava aprendendo a ouvir Deus, e a primeira profecia que Deus dá para Samuel é justamente contra o cara que estava ensinando ele, contra o discipulador dele. E a primeira profecia cara, é muito pesado, fala para Eli que a iniquidade da sua família jamais será expiada. Agora, sabe o que Deus estava fazendo? Num tratamento de choque com Samuel, Deus estava pegando Samuel e dizendo para ele: eu preciso que você viva em outro nível. Eu preciso que você vá mais profundo do que essas pessoas vivem. Deus está dizendo para Samuel: olha, você não pode mais andar como eles, você precisa ser mais profundo, você tem que ser mais radical em relação ao pecado, à santidade. O que serve para eles, Deus está dizendo, não é suficiente para você. Eu quero que você viva em outro nível. Agora a Bíblia nos mostra que Samuel abraçou esse chamado, e eu acho muito interessante, no decorrer dessa história, chega uma hora que a Bíblia traz uma expressão assim, que todo Israel percebeu que Samuel cresceu e que Deus era com ele e que ele era um profeta do Senhor. Quando esse cara resolve abraçar o que Deus propôs para ele, ele se torna o grande profeta, provavelmente o maior profeta de todos os tempos. Agora, querido, eu lembro que uma das coisas que Deus fez na minha vida em 2019, logo que virou o ano, e Deus falou comigo de uma forma que não é sempre que Deus fala assim. Eu não quero passar uma imagem errada. Poxa, o pastor ouve Deus toda hora. Ele está assim, Deus está falando, ó, tipo um cara, como que é a expressão? Ventríloco não. Aqui, como que é a pessoa que tem a doença psicológica mesmo, que ouve vozes? O pastor é tipo um esquizofrênico, só que por espiritual assim. Eu não quero passar essa imagem errada com você, não é toda hora que Deus fala comigo assim, mas no meio dessa crise em 2019, Deus me falou, cara, o negócio é o seguinte, o que você orava até aqui tá bom, daqui para frente o que eu quero fazer para você não dá mais. Aquilo que você conhecia da Bíblia, até aqui tudo bem, mas daqui para frente não vai dar mais. Aquilo que você estudava, até aqui tudo bem, mas daqui para frente não vai dar mais. Aquilo que você jejua, até aqui tudo bem, mas daqui para frente não serve mais. E eu entrei numa crise, irmão, porque ao mesmo tempo eu me empolgava com aquilo, mas eu falava: Deus, o Senhor está me falando tudo isso, eu vou ter que mergulhar desse jeito. Eu falei: Deus, o Senhor me conhece. Eu falei: eu não vou conseguir, Deus, e vai acabar o ano e eu vou estar frustrado comigo mesmo, porque isso aí exige um compromisso, um empenho, uma busca. Eu falei: Deus, eu não vou dar conta, o Senhor me conhece, eu sou um cara sanguíneo, eu sou sistemático para algumas coisas, mas às vezes eu não sou o cara mais linear. Eu falei: Deus, eu não vou conseguir. E eu entrei numa crise, eu falei: Deus, é sério, tudo isso aqui é desse jeito mesmo? E querido, aquilo foi muito difícil para mim, e eu abri meu coração e falei: Deus, eu vou falhar, eu vou decepcionar, e vai acabar o ano, eu vou estar muito mal comigo mesmo. Agora, entender, querido, o que Deus tinha para mim, abraçar isso, me lançou para o meu chamado, para aquilo que Deus queria fazer nessa nova estação da minha vida, com as novas mensagens que vieram, e isso aqui que a gente está, se tornou possível, porque eu falei: Deus, é difícil, eu tenho medo, eu tenho medo de não dar conta, eu tenho medo de desistir, mas eu vou. E muitas vezes, querido, a nossa crise é entender de Deus que o lugar que a gente está já não dá mais, que você precisa ir para um novo nível, que você precisa mergulhar mais. A quinta crise está lá em Lucas capítulo 10.
a partir do versículo 38. Esse é um texto muito conhecido também. E a palavra do Senhor diz assim, Lucas capítulo 10, versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se. Mano, quedava-se. Eu devia ter mudado essa versão, né? O que significa quedava-se, irmã? Quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Jesus respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Sabe qual foi a crise de Marta? A crise de Marta foi ouvir de Jesus que ela se preocupava demais com aquilo que não era importante de verdade. E querido, eu acredito que uma das piores coisas que pode acontecer para um ser humano, a gente viu tantas pessoas morrerem nesse ano e meio, e eu vi grandes homens de Deus, pessoas para quem eu olhei e falei: mano, que legado que esse cara deixou. Agora eu vi outras pessoas que não, e eu acredito que uma das piores coisas que possa acontecer para um ser humano, é ele poder, um cristão em especial, é ele chegar ao final da vida e perceber que ele gastou a vida dando atenção para as coisas erradas. Não tem volta. Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis, que ele diz assim, que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Logo depois que Jesus esteve na casa de Marta, uma crise ia bater na porta de Marta, que era a morte do seu irmão Lázaro. E essa morte ia mostrar para Marta que a vida é curta demais para ela gastar com aquilo que não é importante de verdade. A casa dela estava arrumadinha, mas alguém bateu a porta e falou: seu irmão morreu. Queridos, se nós não tivermos cuidado, as coisas dessa vida, eu não estou falando de coisas erradas, eu estou falando de coisas que são lícitas, que são boas, coisas que são honestas, elas acabam tomando o lugar das coisas que são realmente importantes. Trabalhar é importante, estudar é importante, querido, muitas coisas são importantes, mas elas não podem tomar o lugar das coisas que são mais importantes. Você sabe uma crise que eu entrei muito parecida com essa? Eu sonhava desde os 16 anos em estar no ministério em tempo integral. Eu posso dizer para você que eu fui um adolescente que aproveitei demais a minha adolescência. Eu mergulhei em Deus. Eu orava pelo menos 4 horas por dia. Meus pais, quando eu fiz 18 anos, eles tinham uma casinha Antonina aqui. Eu ia, me fechava 15 dias orando lá. E o meu sonho era estar no ministério em tempo integral e ter muito tempo para Deus. E eu fui para o tempo integral, mais de 10 anos atrás. Irmão, eu descobri que se você deixar, a igreja mata você. Porque toda hora tem uma necessidade. Tem alguém querendo atendimento, tem alguém querendo falar, tem alguém querendo uma visita, tem alguém querendo que você faça um estudo, tem alguém pedindo para você pregar alguma coisa, tem alguém pedindo isso, tem alguém pedindo aquilo, tem alguém... E muito fácil, a gente vai para o ministério em tempo integral e a gente acaba trabalhando tanto para Deus que a gente não tem mais tempo para Ele. E eu, com poucos anos de ministério, eu me percebi num lugar assim.
E eu tive que abrir meu coração para o presbitério. A gente tinha muitas programações, era reunião, era oração na igreja, era reunião de não sei o quê, e era encontro de pastores, e era supervisão, e era não sei o quê. E eu percebi um dia que com o tempo integral, eu gastava menos tempo com Deus de quando eu trabalhava no secular. E eu sentei numa mesa, eu rasguei meu coração, eu falei, gente, eu preciso dizer para vocês, eu estou vazio, eu não falto uma reunião, eu aprendi as coisas certas para dizer, eu conheço a Bíblia, mas eu estou vazio, eu não tenho nada para dar. Sabe por quê? Porque quem dá muito de beber tem que voltar várias vezes à fonte. E eu falei, eu não estou indo para a fonte mais, eu estou extremamente frustrado, decepcionado comigo mesmo, eu estou vazio de Deus. E eu preciso reorganizar. E isso me colocou numa crise, mas essa crise trouxe uma grande mudança de vida, aonde eu reorganizei a prioridade das coisas. E, irmão, eu separo as minhas manhãs para o meu devocional. Se eu te atender algum dia de manhã, faz o sinal da cruz. Porque Deus está com muita misericórdia de você. Eu ouvi alguma coisa de Deus para te atender. Porque sério, irmão. Sabe por quê? Porque se eu começar a negociar com isso, uma hora você vai vir querer um atendimento, eu vou estar vazio, não vou ter nada para te dar. E a gente confunde. Trabalhar para Deus é muito importante, mas é muito diferente de ter relacionamento com Ele. Penúltima crise. Lucas capítulo 22. A partir do versículo 31. Aqui é quando Pedro diz que não ia deixar Jesus morrer. E Jesus diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, ainda chamou ele de não convertido, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Estava super certo. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Querido, a gente conhece a história e logo depois de Jesus falar isso, realmente Pedro negou Jesus 3 vezes para não ser nem relacionado a ele. Agora, sabe qual foi a crise de Pedro? A crise de Pedro foi ter um encontro terrível. E eu digo para você que é o pior encontro que a gente pode ter, que é um encontro com a gente mesmo. Pedro teve um encontro terrível com a realidade de quem ele era e com a realidade que ele achava que era muito mais do que ele era de verdade. Esses dias eu estava assistindo um filme, eu vi uma frase, eu chorei de rir, eu falei, é bem isso mesmo. A pessoa dizia assim, que buscar o autoconhecimento é o primeiro passo para passar a se odiar. Eu falei, é isso aí mesmo, é desse jeito. E eu acredito que foi isso que aconteceu com Pedro, e eu quero dizer para você que eu tive algumas crises assim na minha vida, irmão. Sabe um dos piores sentimentos que eu já tive, e eu lembro pelo menos, eu vou expor para você, pelo menos 3 vezes na minha vida, que eu tomei atitudes tão ruins, que eu fiz coisas erradas, e eu me deparei com quem eu era, e eu chorei diante de Deus, falando, Deus, pior sensação é olhar para você mesmo e falar, Deus, eu ainda vou ter que caminhar muito para me tornar aquilo que eu já achei que era. Você fala, cara, eu sou muito pior do que eu achei que era. Eu já quis sair de você. Eu já orei, Deus queria sair de mim. Eu não me aguento, Deus. Eu queria me abandonar. Eu já orei chorando. Agora vocês estão rindo porque não foi com vocês. Mas cara, de falar, Deus. Cara, de orar assim e falar, Deus, o que eu queria agora é poder sair de mim, porque eu não queria mais ser eu. Eu não me aguento. Você já passou por isso? Eu passei por isso 3 vezes, hard, de falar, cara, eu não quero ser assim, por que eu sou assim?
Agora, quando Pedro tem esse encontro terrível com ele mesmo, isso gera a pior crise provavelmente na vida dele. E quando ele tem essa crise, o que ele faz? Qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele abandona o ministério e ele volta a pescar. Esse cara olhou para quem ele era e falou: meu, eu sou tão ruim que eu não mereço ser um dos apóstolos. Quando Jesus ressuscita e aparece, você lembra dessa história? O pastor Luciano cita muito. Ele chega e fala assim: ó, manda chamar os discípulos e a Pedro. Porque Jesus não considerava Pedro um discípulo? Não, porque se alguém chegasse e falasse: ó, Jesus está chamando os discípulos, Pedro nem ia aparecer, provavelmente. E esse cara faz o quê? Ele volta a pescar. Agora, essa crise pela qual Pedro passou, levou ele a perceber duas coisas. Primeiro, que ele era bem pior do que ele achava que era. E a segunda coisa é que ele não amava Jesus como ele achava que amava. Quando Jesus chama Pedro, e cara, a Bíblia é muito interessante. Eu preguei uma série de mensagens chamada A Cultura da Mesa. Eu percebi uma coisa que eu nunca tinha visto. Nas aparições de Jesus, no primeiro dia, no domingo da ressurreição, existe um diálogo entre algumas pessoas. Eles dizem assim: ele apareceu para Simão. A Bíblia não diz o que aconteceu nesse dia. Cara, é uma incógnita, ninguém sabe. Aparece um outro encontro com Pedro, quando Jesus chama Pedro, e aí Jesus diz assim para ele: Pedro, tu me amas? Isso não deve ser novidade para você, mas quando Jesus diz: Pedro, tu me amas, existem 3 palavras principais traduzidas como amor no grego. E o que Jesus está dizendo para ele, a palavra que Jesus usa é agapau, que fala do amor perfeito e o amor sacrificial, aquele amor que se entrega. Então Jesus está dizendo para ele: Pedro, você me agapau? E Pedro responde para ele: Senhor, eu te amo. Só que a palavra que ele usa não é agapau, é filéu, que é um amor de amigo. Então ele está dizendo: Senhor, eu te amo, mas meu amor não é lá aquelas coisas. Jesus fala de volta: Pedro, você me filéu? E ele fala: Senhor, o Senhor... Aliás, Pedro, você me agapau? E ele diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te filéu. Eu não chego nesse lugar. Mas depois dessa crise, a vida desse cara é transformada. E ele se torna o líder da igreja em Roma. Esse cara estabeleceu muitas coisas. E a história conta que muito tempo depois, Pedro é preso pelo Império Romano. E dessa vez esse cara está tão transformado que ele não tenta fugir, ele não nega Jesus. E quando diz: se você não negar a sua história, você vai morrer pregado numa cruz. Dessa vez ele não foge, ele diz: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Então você vai me crucificar, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não mereço morrer como ele. Querido, eu lembro de um dia que eu estava num período devocional, estava ali saindo da adolescência em casa, e eu estou, cara, adorando no quarto. Se eu não me engano, estava ouvindo um Cirilo, estava muito louco já. E aí eu falando: Deus, eu te amo, Deus, eu te amo. E me deu um minuto de lucidez e honestidade. E eu falei: Deus, deixa eu parar aqui um pouco. Eu estou orando e cantando, falando que eu te amo. Eu falei, morrendo de medo, mas olhando bem assim para dentro de mim, eu quero te falar uma coisa. Eu quero que o Senhor me abençoe. Eu tenho medo de ir para o inferno. Eu tenho temor. Então eu tento te agradar por causa de tudo essas coisas. Mas falar que eu amo, não é. Eu gosto de você. Eu falei, mas para ser bem sincero, eu não consigo dizer que eu te amo. E eu falei, mas eu quero amar. E isso foi uma grande transformação na minha vida. E às vezes a gente precisa se deparar, querido, conosco mesmo e com a nossa verdade. As orações sinceras. C.S. Lewis diz que as piores orações que a gente faz, teoricamente, que é aquela que você não pensa muito para falar, mas você rasga a oração, são as orações que você rasga o coração, são as orações que Deus recebe e trazem grandes transformações. E para encerrar a 7ª crise, a gente volta no primeiro texto. Quero que você abra comigo Atos capítulo 9, não no primeiro texto, mas no mesmo evento. Atos capítulo 9, a partir do versículo 3.
palavra do Senhor diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma voz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, aonde te dirão o que convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando pela mão o levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Então a primeira coisa, Paulo vê uma luz que ele reconhece como sobrenatural. Esse cara era zeloso, irmão. Ele mesmo diz que ele tinha zelo sem conhecimento. Então, quando Paulo vai para a estrada de Damasco, esse cara cresceu sendo educado pelos fariseus. A gente tem uma imagem muito ruim do fariseu, mas o fariseu era o cara que estudava a Bíblia, que era o cara dedicado, era o cara que dentro dos crentes ele era considerado o cara mais respeitável, mais zeloso, mais cuidadoso. Então Saulo recebeu esse tipo de educação, e eu imagino que Saulo muitas vezes ele conhecia as histórias bíblicas, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento, e com certeza ele imaginava como seria ouvir a voz de Deus, e quando ele vê aquela luz, ele reconhece como sobrenatural, e essa voz fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem és tu? Senhor. Na verdade ele está respondendo, porque um hebreu, principalmente como esse, ele nunca ia chamar ninguém de Senhor assim, a não ser Deus. Então quando ele fala: quem és tu? Senhor, ele já está dizendo que ele sabia quem era. E querido, a resposta faz com que todas as convicções desse cara caiam por terra. Ele tinha dedicado a sua vida para perseguir aquelas pessoas. Eu entendo, porque eles esperavam um Messias muito parecido com a volta de Jesus que nós esperamos. Então ele estava indo perseguir os cristãos, porque na falta de revelação que Saulo tinha, ele olhava, todos os judeus clamavam pelo Messias, e de repente ele olha um cara que vinha de Nazaré, um vilarejozinho sem vergonha, que não via ninguém de lá, um cara que cresceu no meio do povo, filho de um carpinteiro, e dizia que era o Messias. Ele falou: cara, eu vou acabar com esse negócio aí, esse cara não é Messias, é nada. Mas quando ele ouve de Jesus: eu sou Jesus, a quem você persegue, as convicções desse cara caíram por terra. Eu imagino a confusão no coração, na mente desse cara. Tudo que eu persegui era o que eu estava esperando que viesse e que acontecesse. E eu imagino, querido, que virou o coração desse cara. Agora, se eu no lugar de Paulo, a primeira coisa que inquietar o coração, meu coração é: o que Jesus vai fazer comigo? Será que Jesus vai me matar? Será que Jesus vai me fulminar aqui? Será que Jesus vai me deixar cego para sempre, para eu nunca mais perseguir ninguém? Só que Jesus não diz nada. E normalmente, aprenda isso, irmão, que você vai sofrer menos. Normalmente as crises vêm acompanhadas de um silêncio de Deus. Quando o pau fecha, Deus gosta de ficar quieto. É ou não é? Quem já passou por isso fala: misericórdia. Cara, mas Deus falava comigo dessa hora que eu mais preciso ouvir, Deus não fala. É desse jeito. E Jesus não diz nada para ele, Jesus só dá uma direção para ele. Fala o que? Levanta e entra na cidade, que alguém vai te mostrar o que fazer. E querido, dentro de tudo isso, eu gostaria de falar para você sobre 3 princípios muito importantes dentro da crise. Eu vou ser bem rápido e vou terminar com isso. Irmão, mais cedo ou mais tarde, todos nós precisamos ser quebrados. Tudo que Paulo tinha foi perdido? Claro que não. Ele até chega a falar: tudo que eu considerei tudo como esterco por amor a Cristo. Mas querido, o conhecimento bíblico, o conhecimento de Deus, a revelação, o zelo, tudo isso permaneceu. Mas tudo aquilo na nossa vida que não foi construído por Deus, foi construído por nós mesmos,
mais hora, menos hora, vai precisar ser quebrado. Então entenda que os períodos de crise fazem parte. E às vezes, para nos empurrar para aquilo que Deus tem para nós, Ele faz a gente, para que Deus nos empurre para o desconhecido, Ele faz a gente perder aquilo que conhece. Em segundo lugar, quando Paulo cai por terra e ele é direcionado a entrar dentro da cidade, ele entendeu aquela estação e ele faz uma coisa muito importante. Por 3 dias, ele sabia quanto tempo ia passar para Jesus falar com ele de volta? Não sabia, mas a Bíblia fala que por 3 dias ele nada comeu, nada bebeu. Esse cara ele ficou sentadinho, provavelmente orando e jejuando e esperando. Cara, e o silêncio de Jesus vem. Jesus não fala nada por 3 dias. Então, quando você não sabe o que está acontecendo, quando sua vida vira de cabeça para baixo, quando Deus te coloca numa crise, entenda que crises são momentos para a gente mergulhar em Deus. Todo tempo de oração em si é um período de confronto. Eu costumo dizer, querido, que o tempo de oração, ele é que nem... Eu não sei quem gosta de UFC, eu gosto muito, assisti ontem. Mas o UFC é bonito, porque quando o lutador vem entrar, o cara vem todo uniformizado, com o nome dele na camiseta, e tem música, e entra toda a equipe junto, eles entram de trenzinho, e tem iluminação, e é bonito pra caramba, ele vem batendo a mão de todo mundo. Mas quando o cara chega ali na porta da jaula, do octógono, e ele entra, e a portinha fecha, o pau tora. E querido, é a mesma coisa, toda vez que você entrar no seu quarto para encontrar com Deus e fechar a porta, o pau vai fechar. Todo tempo de oração é um tempo de confronto. A nossa vida de oração nos revela Deus, e quando a gente percebe quem Deus é, isso faz nos perceber quem nós somos também. Então, se você está numa crise, entenda que esse é um tempo para você mergulhar em Deus. E em terceiro e último lugar, Deus, nessas crises, Ele gosta de ficar em silêncio. E Ele gosta de, por um tempo, não nos dar direção. E quando você não tem uma direção de Deus, você só permanece. Saulo tinha uma única direção. Qual que era? Levanta e entra na cidade. Agora você percebe que nem isso ele conseguiu fazer sozinho. A Bíblia fala que ele estava cego. E ele precisou que os seus amigos o levantassem para ele entrar na cidade. Mas quando ele obedeceu e parou ali. Então, quando você está numa crise, você não consegue ouvir Deus, e você tem uma única direção que seja fiel a ela. Se é permanecer, permaneça. Se é ficar quieto, fique. Se é jejuar, jejue. Se é orar, ore. Se é liberar perdão, perdoe. Se é falar alguma coisa, faça. Se é servir, sirva. Seja fiel, mesmo que seja uma direção, seja fiel a ela.